Saudamos os nossos queridos irmãos, nossos amigos, com a paz do Senhor Jesus. De volta com o programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata, programa da TV Manaim. Sejam bem-vindos. Hoje mais um tema que vamos abordar com você e com os nossos convidados, que já quero apresentar, Pastor Emerson. A paz do Senhor, Pastor Emerson. A paz do Senhor, Pastor Márcio, Abner e a todos os queridos que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Diácono Abner, obrigado pela presença, a paz do Senhor Jesus. Amém, Pastor Márcio, a paz do Senhor, Pastor Emerson, também os irmãos que estão conosco, a paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Jesus. Queridos, hoje vamos falar sobre um tema, né? E o tema é: cavou Isaac os poços que cavou seu pai Abraão. Este tema está no livro de Gênesis, no capítulo 26. Pediria para o diácono Abner que pudesse, por favor, ler para nós. Amém. Diz assim a palavra, a partir do verso 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Amém. Abner, o que aconteceu aí? Dá a entender que então que Isaac reabriu os antigos poços do seu pai Abraão, foi isso? Exatamente, Pastor Márcio. Nós vemos que Isaac, ele foi um filho da promessa de Abraão e Sara. Exato. E ele, por certo ali, aprendeu muito com seu pai, né? Teve um bom tempo de experiência de vida, por certo ouviu relatos, experiências. E aqui nós vemos que Abraão, nos seus dias, cavou esses poços. A água é vida, é o sustento. E seja naquela época, né? Aquela época de, por vezes, escassez, as questões climáticas, Exato. né? E Isaac agora se depara com uma situação onde o inimigo, ele, com uma oposição, ele tapa, ele joga entulho, terra, nos poços, que se secam. E Isaac agora, ele coloca no seu coração, por certo, olha, se meu pai cavou esses poços, eu entendo que eles são importantes. Ele deu o valor ao poço que o pai havia cavado antes. Então agora ele vai com seus servos, cava os poços e acha água para o seu sustento, sua casa, seu rebanho, sua família. Abner, mas ele poderia ter cavado em outros lugares. Ele poderia procurar novos territórios, uma experiência talvez até pessoal, mas não, ele fez questão de exatamente no mesmo lugar que o seu pai cavou, não é verdade? Interessante, pastor, porque nós vemos assim, nos nossos dias hoje, na obra do Espírito Santo, o Senhor, o Espírito Santo, coloca marcos na nossa vida. Exato. E são marcos eternos, porque a obra do Senhor, ela é eterna. O mundo pode se modernizar, mas o Espírito Santo, a obra, ela é eterna. E, por certo, Isaac, ele entendeu isso. Olha, os marcos que meu pai fez no passado são os mesmos marcos que eu vou seguir hoje. Em termos práticos, a doutrina, ela está estabelecida desde a eternidade, porque ela emerge da palavra. As águas vivas, né? As águas vivas, As águas exatamente. vivas que emanam do trono de Deus. É isso, pastor Emerson? Isso mesmo, né? Nós vamos percebendo que o ensino desse programa de hoje, ele é tanto para os pais Isso. e também para os filhos, né? Porque a família participa desse programa, porque ele tem edificado muito, né? E nós vamos perceber que Isaac, ele trilhou os mesmos caminhos que o pai. Impressionante, né? As experiências, nós vamos notando na palavra, são muito semelhantes. Então, o filho que até trilha... confunde um pouco, né, pastor Emerson? Quando você lê a vida de Isaac, você fala, mas também aconteceu isso com Abraão, né? Com a esposa de Abraão, a esposa de... né? Exatamente, nós vamos percebendo que é porque ele definiu em seu coração trilhar os mesmos caminhos que o pai. Então, o filho que escolhe servir ao Senhor nesta obra, cujo pai foi fiel nela, ou está fiel,
ele vai ter experiências notáveis como os pais tiveram. É por isso que o conselho hoje para os filhos é esse: siga o caminho que seu pai teve experiências profundas com Deus, né? E Abraão, queridos, teve experiência com Deus? Foram muitas, né? Muitas. Por exemplo, Olha, a ele primeira... teve experiência com sacrifício? Sim, Muitas, sim, né? sim. Aham. Inclusive com Isaac, né, Abner? Exatamente. E é interessante porque Isaac só estava vivo porque o cordeiro morreu no seu lugar. Então, há uma valorização nisso, né? Isaac, ele entendeu, ele participou do culto, da adoração muito cedo, muito jovem. E nessa obra, os pais, servos, é interessante a valorização do culto. E ao valorizar o culto, o sacrifício de Jesus, o clamor pelo sangue Perfeito. de Jesus, os filhos veem os resultados disso, o livramento, o sustento, o renovo. E os anos passam, interessante porque Abraão passou, os dias dele encerraram na terra, mas Isaac ele manteve Glória a esse Deus, ensino, né? A primeira experiência que eu vejo de Abraão, que é notável, foi a fé. Amém. Porque a primeira experiência foi crer no chamado, né? Sim. E Isaac soube disso, por certo, né? Numa conversa com a família. E é importante isso, né? Os pais se assentarem com os filhos e contarem as experiências do início da caminhada com o De Senhor. onde ele saiu, Exato. de Ur dos Caldeus, Exatamente. ouviu a voz do Senhor, não é Uhum. verdade? Se estabeleceu na terra que o Senhor trouxe, fez a promessa da gravidez De né, Sara, de né? Sara com 90 Exatamente. anos. Né? Então foi fundamental a fé e a obediência. Essas duas coisas elas devem andar juntos com a família, né, os pais e os filhos, até alcançarmos a eternidade com Ele. Esse texto que o Abner citou, né, do sacrifício, ele é tão maravilhoso, porque o clamor é um marco antigo desta obra, porque ele vem desde a eternidade. Mas olha onde estava a fé de Abraão, e Isaac participou disso, né? Quando ele está ao pé do monte e ele vai subir, ele diz aos moços que estavam com ele, né? Eu e o moço subiremos, mas nós desceremos. Sim. Então a fé de Abraão era tão grande no Deus a quem ele servia, se mesmo que eu imolasse o meu filho naquele monte, o Deus a quem eu sirvo, ele poderia ressuscitá-lo. Ele não disse eu descerei. Nós desceremos, né? É a fé de Abraão que passou para Isaac, e nós vamos escorrer aqui parte daquilo que aconteceu, que foi maravilhoso nessa família. Muito bem. Queridos, nós estamos tratando sobre a experiência de um filho que se espelhou no exemplo, bom exemplo do seu pai que andou na presença de Deus, que foi Abraão. Então Abraão conheceu o Senhor, teve experiência com dons espirituais, ouviu a voz do Senhor, experiências com anjos, recebeu anjos na sua casa, ele teve experiência com oração, ele orou pelo seu sobrinho Ló, e ele insistiu na oração até que o Senhor alcançou a família de Ló. Ele teve também experiências do resgate de Ló numa guerra, onde ele e seus servos fiéis, valentes, foram resgatar Ló, né? Então, experiências de vitórias, e essas experiências extraordinárias foram sendo passadas para o seu filho Isaac. Isaac, como um servo escolhido e abençoado de Deus, ele entendeu que se Deus foi com o meu pai Abraão e ele foi abençoado, bem-aventurado em ser um servo do Senhor, eu vou seguir os passos também dele, naquilo que lhe agradou a Deus, porque o Senhor é o mesmo e também certamente me abençoará. É mais ou menos isso, né, Abner? É isso mesmo, pastor Márcio. E Isaac ele coloca isso em prática e a palavra ela relata isso. Um exemplo, a vida de um servo ela é permeada de algumas provas e sempre de um socorro do Senhor. Então, se nós olharmos aqui alguns versos anteriores, o momento que Isaac vivia era um momento de fome que havia na terra. Sim. Mas a palavra fala que não era a primeira fome, porque a primeira fome foi com Abraão. Esse era o segundo momento de fome. Provações até semelhantes. Mas Isaac, ele vai a Abimeleque. É interessante que anos anteriores, Abraão também foi lá. Faz uma aliança, cava os poços, que nós citamos aqui antes.
Mas há um fato, pastor, porque Isaac ali, ele começa a plantar, a semear. E a palavra diz que Isaac, ele semeou no mesmo ano e colheu no mesmo ano. Glória a Deus. E colheu 100 medidas. E a Bíblia relata que ele ia crescendo muito, crescia muito. Então, nós vemos que na fé, em obedecendo ao Senhor, porque há um detalhe, o Senhor fala assim, não desças para o Egito. Sim. Fique aqui, uma terra que eu te mostrarei. Ao obedecer à fé e nos atentarmos à revelação, ela nos esconde. Perfeito. E nos dá o sustento. Então, ele viu que em seu pai, Abraão, nada faltou. Sim. Então, para Isaac também nada iria faltar. Inclusive, pastor Emerson, muitos dos nossos jovens que hoje são obreiros, são pastores, são filhos de pastores. Maravilha. Se não fosse uma coisa muito abençoada, Sim. né? Uhum. Então, essa experiência de Isaac se repete no nosso meio, né, pastor Emerson? Se repete. Essa obra, ela nos ensina muito, né? E nós temos observado o quanto os filhos que trilham o caminho do Pai, têm experiências profundas e esperam no Senhor, né? Isso. Porque Isaac esperou no Senhor. E o pai dele era um servo, o pai preocupado também com o filho, né? Era um jovem, como ele iria se casar. A maior bênção da vida de Isaac foi ouvir os bons conselhos do pai dele. Porque o pai dele havia dito a ele, né? Olha, meu filho, você vai se casar com alguém da nossa parentela. Nós temos muitos jovens na obra Sim. que almejam lá, né? Porque antes desse fato aqui, Isaac ele já chega ali, ele já estava casado, mas há uma história antes, né? Sim, sim. Esperou no Senhor, Rebeca foi trazida, né? Olha que coisa interessante, né? Então o jovem nessa obra que espera pelo Senhor, o Espírito Santo vai trazer a esposa certa, na hora certa e que vai agradar a todos, né? Mas principalmente a Deus, porque aquilo que Deus separa para o jovem, a esposa, agrada ao Senhor e o Senhor retribui a ele com toda sorte de bênçãos. E quando Isaac ele chega até esse lugar, ele procura primeiro aquilo que era do pai dele, né? Sim. Olha, né? Aí nós vamos entrar aqui nesses poços, né? Sim. Não, eu quero... Não, mas tem dificuldade, já colocaram entulhos, terra, o adversário chegou e tampou. Então, pode ser que encontremos dificuldades na Sim. nossa caminhada, mas eu quero o que é do Pai. Nem que eu tenha que atravessar por alguma situação difícil, eu sei que Ele é poderoso para me honrar. Isaac foi honrado nesses poços, né? Nós vamos ver aqui que alguns com as suas características, né? Mas em todas elas, Isaac fez questão de abri-los. Glória a Deus. Amém. Eu fico muito feliz, companheiros e amigos, em ver que os nossos filhos, eles repetem ou querem repetir as nossas experiências, porque são experiências boas, experiências de vitória. Abner é filho do pastor Daniel, irmã Isabel, sua mãe, e você, diácono, né, Abner? Seu irmão também é diácono. Sim. E certamente você quer muito alcançar o ministério, se o Senhor tiver essa bênção para você, como seu pai, porque você vê só bênçãos nisso, né, Abner? Exatamente, pastor. E vale a pena, é bom servir ao Senhor. É isso que nós vemos, né? Ao longo da vida, os anos que se passaram, né? Meus pais casaram dentro da obra e vale a pena servir ao Senhor, né? Nós só colhemos benefícios. E é interessante porque a herança vai sendo passada, né? E nós vemos isso na igreja, né? Outros servos, companheiros nossos também, que têm a mesma história, às vezes, de vida, pais que tiveram os filhos que cresceram, e é tão bom nós nos encontrarmos e vendo assim, ó, os anos se passaram, mas a herança permanece viva, e nós vemos que os frutos que nossos pais colhiam no passado, nós também colhemos hoje, né? As bênçãos do Senhor. Isso é uma alegria. Glória a Deus. Tem uma experiência que eu tive no meu ministério, com um jovem, né? Sim. Tinha uma jovem que era ovelha minha, e ela estava esperando no Senhor, que o Senhor concedesse a ela um jovem para namorar e casar. Mas eu me lembro que na igreja local, né, não tinha assim nenhum jovem com a característica. Na época estava salvando alguns jovens, mas na época a gente orientou, olha, espera no Senhor. Muitas vezes não está na igreja local, mas a obra é extensa, no Brasil todo temos igrejas, e o Senhor certamente deve ter algum jovem preparado para você. E tinha de fato.
como tinha para Isaac, mas Rebeca estava distante. Perfeito. Mas era da mesma linhagem, o mesmo entendimento. E o jovem que o Senhor preparou para ela estava a 1.200 quilômetros, né, no sul, né? Como Rebeca estava ao sul ali da casa de Abraão, né? Perfeito. E o Senhor operou maravilhosamente na vida desse jovem que também esperou no Senhor, seguindo os conselhos do pai. Enfim, eu acabei fazendo esse casamento, o Senhor deu uma benção, e esse jovem é o Abner que está jovem aqui. está aqui. Deus. Então, quando nós estamos participando desse programa junto, nós glorificamos muito a Deus. Muitas Porque há um histórias lindas, significado maravilhoso de viver, não só contarmos a história e as revelações, mas vivemos isso, né? Amém. Então Perfeito. nós estamos aqui vivendo, né, algo tão maravilhoso. Queridos, quando os nossos filhos, eles querem repetir experiências nossas, dos pais, é porque a receita deu certo. E por que eles vão fazer diferente se aquilo que nós colhemos de bênçãos, eles também poderão colher? Então, seguindo os caminhos que, como exemplo de Abraão, Isaac também colheria os mesmos frutos. Ele não quis ousar em cavar em outros lugares, mas ele repetiu exatamente a mesma receita que havia dado certo com seu pai, Abraão. Se deu certo com Abraão, daria certo com ele também. É assim que tem pensado os nossos jovens, os nossos filhos, porque eles querem também ter uma vida na presença do Senhor, abençoada em todos os setores, né, pastor Emerson? Isso mesmo, E nós notamos também, pastor Márcio, que o filho de Abraão, Isaac, ele repetidamente ele vai fazendo, né, aquilo que o pai fazia, que o ensinou muito bem, né, Isso. acerca do sacrifício, acerca de tantas outras coisas. E nós percebemos que Isaac foi bem sucedido. Sim. Porque Deus começou a falar com ele semelhante ao pai. Sim. Eu acho tão interessante que a frase é assim, e Deus falou com Isaac. Olha que coisa maravilhosa, né? Exato. Os nossos filhos ouvirem também a voz do voz. Eu sou o Deus de teu pai Abraão, né? Perfeito. Então, foram duas coisas que o edificou. Primeiro, estar ouvindo a voz do Senhor e saber que o seu pai também, ele ouvia a voz do Senhor, né? Então, os conselhos que Deus deu a ele. Agora, um detalhe, queridos, que chama atenção nesse texto. Não foi fácil. Houve oposição. Para que ele pudesse cavar aqueles poços, alcançar a mesma água viva, não foi simples. Então teve que ter uma persistência, né, Abner? Ele cavou pela primeira vez, os filisteus vieram e eles disseram, não, essa água é nossa. Quer dizer, aquele local ficou chamado como? Ezeque. Ezeque significa contenda. Contenda. Mas ele não contendeu. Ele não contendeu. O que lembra bem, né, pastor Emerson? Nos dias de Abraão, quando os pastores de Ló, né? de Ló e os pastores de Abraão, eles entraram numa contenda e Abraão, não vamos brigar. Se você for por esse lado, eu vou para esse. Então, certamente Isaac já aprendeu com o comportamento de Abraão de não se envolver em nenhuma polêmica. É isso? Mas aí ele foi e cavou o segundo poço e de novo os filisteus vieram tapar. E aquele poço foi chamado Sitna, que significa inimizade. Inimizade. Não é o que o servo de Deus quer, né? Nem contenda, nem inimizade com ninguém. Ele não falou nada e saiu dali, foi num terceiro poço que chamou Reobote, que significa alargamento. E ali o adversário não veio mais, cansou de tapar os poços. Então, finalmente, Isaac teve paz, mas que comportamento, né, Abner? Assim, de equilíbrio, de domínio próprio, de mansidão, né, Abner? É um comportamento de um homem que ele é espiritual, né? Isso. Espiritual. O equilíbrio, a mansidão, por isso que o servo dessa obra, ele toma as decisões, mas é sempre, quando nós estamos em comunhão, o Espírito Santo passa a guiar o nosso ser, né? Cingir a nossa vida. E nós vemos esses atos na vida de Isaac. O pastor citou, Abraão não brigou com Ló. Não. É interessante porque Abraão, por ser mais velho, tio, Abraão tinha fazenda maior do que Ló, poderia ter, não, eu vou escolher para onde eu vou. Ele foi humilde,
Então, Isaac, por certo, ouviu esse relato, aprendeu isso e replica agora. E é uma bênção do Senhor porque ele vai se desviando do mal, né? Exatamente. Tinha contenda, se desviava. Tinha inimizade, se desviava. E agora, e nós nos lembramos aqui de um texto que está lá em Jó 36, Perfeito, verso pode 16. Ele vai dizer assim: e assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso. Amém. Que é o local onde Isaac estava, um lugar amplo, espaçoso, alargado. Né? O servo dessa obra, os filhos, né? A família. Vai haver oposições? Vai haver, nós vamos nos desviando porque nós temos um lugar espaçoso. Perfeito. Nós temos uma eternidade para gozar com o Senhor Jesus. É interessante, né, pastor Emerson, que se Isaac briga pelo primeiro, porque ele tinha direito, ele cavou, era dele. E outra, a água, ninguém pode dizer é minha, né? A bênção é minha, a bênção é nossa, isso não é do Senhor. Mas ele não fez isso. Então, a gente sempre ensina os nossos filhos, olha, filho, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem grandes coisas na sua vida. E o adversário, no meio da trajetória, vai colocar impedimentos para barrar esse projeto. Você não dê atenção, porque ele não tem nada a perder e você tem tudo a perder. Então, lembre-se sempre disso. Um fato aqui no seu trabalho, sem problema, passa por cima, não brigue no trânsito, não brigue com o vizinho. Deus tem um plano na sua vida. E foi isso que aconteceu com Isaac, né, Emerson? Porque ele aprendeu com o pai ser um pacificador. Sim. Um espírito manso, né? E interessante que Abraão ali, ele faz uma escolha diferente de Ló, né? Sim. Mas, e Isaac aprendeu outra coisa com Abraão nesse fato ali também, né? Porque Abraão escolhe, olha, vou escolher os carvalhais de Manre, né? Então, ele escolheu aquilo que humanamente falando ninguém escolheria. É por isso que quando escolhemos servir ao Senhor nessa obra, muitas vezes as pessoas podem até não compreender, mas é o melhor lugar onde Deus tem separado para nós. E Abraão, ele também deu o ensino de ser um intercessor, um homem de oração, né? Amém. Porque a escolha que o seu familiar fez não foi boa e precisou que alguém intercedesse por ele. Então os nossos filhos aprendem, né, com os pais que são espirituais, a orar pelos familiares. Isso. Cujo mês que nós, né, Isso. há um mês separado pela obra pelos familiares. Sim. E os filhos aprendem, porque muitas vezes tem familiares que não escolheram ainda um bom lugar, Sim. mas os nossos filhos aprenderam desde cedo que devemos interceder pelos nossos familiares e Deus opera maravilhas, né? Maravilha. Então ficou esse testemunho também, né? Esse ensino tão glorioso de ser um homem manso para fazer as boas escolhas e ver os resultados daquilo que Deus opera. Deus tem operado poderosamente nesta obra, né? Amém. Glória a Deus. Os filisteus aqui representam, então, as dificuldades que existem na terra enquanto estamos aqui. Certamente teremos adversidades, oposições, mas quando vamos buscar as águas vivas, né, que saem do trono do Senhor, que são as bênçãos do Senhor, o Senhor nos honra, nos tem dado alargamento, ou seja, paz. Que maravilha, né? Porque nós notamos, pastor Márcio, que Isaac ele não se contentou somente nessa região, porque ele sabia da promessa, né, que Deus havia feito a Abraão de uma terra prometida, Sim. que era um lugar glorioso. Então ali por um tempo ele passou, o Senhor o sustentou na sua mansidão, Sim. na obediência, sem inimizades, né? Nós somos servos de Deus e não precisamos ter inimizade com ninguém. Ali era um local provisório. Transitório, isso é. Provisório, então. É provisório, mas o significado daquele lugar quer dizer habitação. Isso. Isaac, se ele não tivesse um pai espiritual, ele poderia ter dito, habitarei aqui. Perfeito. Mas não, ele tinha no coração dele que Deus havia dado uma terra prometida, Muito né? bem. E ele vai um pouco mais além, até Berseba, Sim. que havia ali um poço também cavado, né? E ali ele faz a sua habitação. Maravilha. Então, nós glorificamos a Deus que os filhos escolheram também fazer a sua habitação Glória a Deus. na terra que Deus prometeu, né? Nesta obra do tão Espírito gloriosa Santo. que Maravilha. o Senhor prometeu para nós. Amém, queridos? Nós estamos chegando ao final desse episódio.
Hoje falamos sobre a responsabilidade nossa, pais, adultos, de fazer a obra do Senhor, porque seremos copiados pelos nossos filhos. Temos que estar zelando pelos bons exemplos, porque os nossos filhos também estarão imitando os nossos gestos. E os nossos filhos também, a vocês jovens, que vão cavar os marcos antigos, aquilo que são doutrinas básicas, ensinos básicos, eternos, da parte do Senhor. Então, muito obrigado pela presença, Pastor Emerson, a paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor, Pastor Márcio, a paz do Senhor a todos os queridos. Abner, paz do Senhor. Pastor Márcio, a paz do Senhor Jesus, Pastor Emerson, também aos queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Na semana que vem estaremos de volta. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, a sua vida espiritual e todos os setores da sua vida. A paz do Senhor Jesus.